mais um Café com Goiabada e hoje com meu amigo Fábio Saba. Mestre Fábio Saba, muito obrigado pela tua vinda, meu amigo. Chicão, prazer estar com você, cara. O convite é uma ordem. Quem dera, né? E se tratando de Fábio Saba, profissional da área de educação física, já foi professor da USP também nessa área, atua na área de consultoria, seja para profissionais, seja para academias. Fábio Saba conhecia aí mais ou menos 20 anos, quando ele trabalhava numa companhia atlética ali na Kansas, eu no meu início na minha vida profissional na área do fitness, como vendedor de academias, e eis que surge o senhor Fábio Saba, na empresa que eu trabalhava, para fazer um projeto novo de uma grande academia. E eu tinha que desenhar o croquis da área no computador, né? Naquela época, 20 e poucos anos atrás, vocês imaginam a velocidade que esse computador tinha para você colocar um desenhinho ali? Era terrível, era coisa de meia hora, 15 minutos, 20 minutos, só para fazer um negocinho, né, Febão? E aí a gente foi estreitando nossas relações ali em função da capacidade de processamento de uma máquina, né? Falando disso, estou lembrando, né? Porque foi a quarta unidade da Companhia Atlética e eu vou dizer quando foi. Foi em 97. Isso foi em 97, faz bastante tempo. Eu acho que deve ter sido, como a academia abriu, acho que no meio do ano, deve ter sido no primeiro semestre, logo no começo do ano de 97. Exato. E aí, enfim, vários projetos que a gente fez juntos, né? Porque a gente montava as academias e aí tinha um dos pilares era montar a parte de infraestrutura de equipamento e o layout da sala de musculação, que é super importante, né? Que a gente hoje nem chama mais de sala de musculação, sala de treinamento integrado, onde você integra os equipamentos de musculação, a área cardiovascular tradicional, com área de cabos, área de treinamento funcional, área de peso livre, área de LPO, né? As barras. Então você faz uma área totalmente integrada com as máquinas cardiovasculares que são mecânicas, que não são elétricas também. Então, o ambiente hoje das academias mais modernas é uma sala integrada de treinamento, que também tem a parte de musculação. Porque a cultura do fitness mudou muito, né, Fabião? Eu acho que a gente, em 20 anos, a gente está falando de 20 e poucos, 97, um pouco mais, mas assim, a cultura da atividade física no Brasil mudou muito. Quer dizer, do teu início até hoje, a gente teve diversas mudanças culturais nesse sentido, né? Eu acho que o ponto mais importante, essa mudança, né? Eu nem uso muito a palavra, o conceito fitness, né? Na verdade, eu acho que a gente vem evoluindo, o mercado vem evoluindo e abrindo um pouco mais os olhos para tentar cada vez mais atender um perfil de público diferente. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente ser mais democrático em vários aspectos, né? Então, por isso que hoje você, há 20, 30 anos atrás, você tinha só as academias tradicionais e alguns outros elementos, né? Hoje não, hoje você tem inúmeras opções de prática de exercício, tanto no formato da estrutura física do ambiente, academias grandes, tradicionais, premiums, academias low cost, os estúdios, como modalidades variadas, né? Então você tem as opções estão aumentando. E o que é bom das opções? Desde que, obviamente, respeitem os critérios científicos, né, ministradas por profissionais habilitados, que têm pelo menos a graduação em educação física, como é uma normativa, uma lei aqui no Brasil, tem registro nos seus conselhos no sistema CONFEF e CREF. Então, assim, e tenha modalidades que tenham princípios de, como a gente chama, segurança e eficiência. Segurança em primeiro lugar e sejam eficientes para determinados objetivos, é muito importante essa variedade, porque com isso você atinge um público muito maior, como eu falei. Por quê? Porque tem gente que não gosta de uma modalidade X, tem gente que gosta de uma coisa mais have fun, mais divertida, né? Porque o que é legal mesmo é você fazer uma coisa que você gosta, que te faz bem, que você tem vontade de voltar no dia seguinte, né? Eu acho que o grande desafio hoje da prática de exercício físico não é iniciar, é fazer as pessoas terem vontade de se manter fazendo, né? E aí que está o grande lance. Então não adianta só ser seguro e eficiente, então tem que ser seguro, tem que ser eficiente e também tem que ser motivante, tem que ser uma coisa que as pessoas curtam fazer, tem que ser agradável, tem que ser gostoso.
E o gostoso e o agradável para você é diferente, talvez, que seja para mim. Então, tem que ter opções, tem que ter opções variadas. É isso que eu chamo de ser mais democrático. A gente tem muito para crescer, o mercado é muito pequeno no Brasil, embora as pessoas achem, tem muita academia, tem muito estúdio. Não tem. Tem muita gente sedentária no Brasil. Exato. Tem muita gente sentada com a bunda no sofá, a verdade é essa. Então tem muita gente que precisa ser estimulado. E aí não fica só no mundo das academias, né? A gente tem que pensar no esporte, né? A gente tem que pensar nas possibilidades do esporte de participação. Tem gente que gosta mais de uma coisa mais competitiva, tem gente que gosta de esporte em equipe, tem gente que gosta mais do esporte individual. Então, assim, eu acho que as opções precisam crescer, né? E aí, mais uma vez, né, para concluir a minha fala aqui para você, é dizer o seguinte, que a gente tem que sair do mundo só da prática de exercício em ambientes, como uma academia. Eles são super importantes. As academias cada vez mais ganham notoriedade porque estão se profissionalizando, mas ainda é pouco. Porque quando a gente fala em exercício, cara, a gente está falando em bem-estar. Quando a gente está falando em exercício, a gente está falando em saúde. Olha o momento que a gente está vivendo com a pandemia, né? Então, assim, o que se falou de imunidade, da relação do exercício físico, do descanso, da alimentação, do sol, mas o exercício físico, a prática da atividade física está na boca de todo mundo. Então, as pessoas precisam praticar, mas as opções são inúmeras. Então, assim, os parques, as praças, as praias, né? As organizações governamentais precisam oferecer mais opções. As opções precisam ser bem maiores, né, para que realmente as pessoas tenham desejo de praticar. E é assim que a gente muda um país, na verdade. Nós estamos falando, sabe do quê? De saúde pública. Claro. Nós estamos falando de saúde pública. Então, assim, o projeto que você começou a falar de fitness, né? Eu quero falar de um projeto de exercício, atividade física, movimento, bem-estar e saúde, que vai mexer na qualidade de vida das pessoas e que vai interferir na saúde pública do brasileiro. É isso que a gente tem que fazer. Eu acho que o mercado tem que crescer para esse lado. E saúde pública que mitiga depois uma série de custos adicionais lá na frente em função da falta de atividade física das pessoas. Quer dizer, se eu começo a ter uma atividade física recorrente, eu vou custar mais barato para o meu plano de saúde, eu vou custar mais barato para o Estado, porque para a empresa que eu trabalho, eu vou dar mais produtividade, que a gente sabe que a partir do momento que eu estou cuidando de mim, eu vou mitigar uma série desses custos aí, desses ônus aí, né? Então, entrando na área da prevenção, né? E entrando na área da prevenção, falando exatamente o que essa sua colocação é muito importante, porque tudo começa com uma coisa chamada histórico pessoal, Chicão. Histórico pessoal. A prática de atividade física, conceito de atividade física e exercício físico são um pouquinho diferentes. Exercício é sistematizado mais, tem um começo, meio, enfim, tem uma programação. A atividade física ela tem um grau de liberdade maior que o exercício físico, no caso. Então, nós estamos falando de atividade física, né? A promoção da prática da atividade física no Brasil, ou no mundo inteiro, ela precisa começar na escola. Tá? Então, isso é uma coisa que, para nós, que estudamos isso, que vivemos isso no dia a dia, a gente entende, né, que o profissional de educação física precisa estar bem preparado, ele precisa estar orientado para enxergar e ter uma abrangência ampla para atender essas pessoas, tem inúmeras possibilidades, né? Eu digo sempre, se eu for para os meus alunos, para os meus pares hoje, se eu fosse começar a minha carreira hoje, eu ia estudar coisas totalmente diferentes do que quando eu comecei, né? Eu ia mergulhar profundamente em grupos especiais, por exemplo, né? Porque é uma necessidade. Mas o que é importante disso que eu estou te falando é que na escola que tudo começa. Então, quando você tem uma educação física competente na escola, tem um profissional bom, né? Que sabe ensinar educação física, não jogar bola, rolar bola, não é isso. É ensinar a educação física como se deve, nos conceitos teóricos e práticos, no conjunto da obra, né? E saber fazer isso a ponto de fazer o aluno ter vontade de ir na aula de educação física, coisa que a gente não vê isso com muita facilidade hoje, porque isso, a prática, constrói históricos pessoais positivos. Ou seja, essa criança que teve um histórico pessoal positivo, tive uma experiência positiva
no momento da aula de educação física, no momento do esporte, conforme ele vai se tornando adolescente, adulto maior e idoso, a tendência dele permanecer praticando, ou dele, quando interagir com a atividade física, ser mais prazerosa, ou ele buscar a prática, é muito maior. Então, o grande desafio, acho que para mudar ao que nós falamos da saúde pública e transformar a saúde pública numa coisa, digamos assim, mais econômica, né, para um país que é o caso nosso, do Brasil, que tem uma quantidade de gente, uma quantidade enorme de gente que morre por causa de doenças advindas do sedentarismo, né, por ano, é um número absurdo no Brasil. Então a gente olha para isso e fala assim, cara, como é que faz para prevenir? Tem que estimular os adultos a fazerem atividade física, os adultos, os idosos, os adolescentes e as crianças também. Mas é lá embaixo, principalmente na primeira idade, na primeira fase da infância, na primeira infância, que você começa a plantar a semente. E que aí não é só a escola, tem que ser em casa, né? Tem que ser os pais, tem que ser o exemplo dos pais, a família, e a escola tem uma importância muito grande. Então, assim, na verdade, um projeto de economia de saúde pública, né, ele é muito amplo, é muito sistêmico, né, e começa em casa e na escola. É engraçado o que você está falando, porque assim, eu fico imaginando o profissional da área de educação física, hoje professor de uma escola, ele tem que ser um agente de transformação na cultura daquela criança, no sentido dela entender que, independente, se não se dá bem com o futebol, ok, vamos caminhar, vamos pular corda, vamos fazer alguma coisa que promova a atividade física, e a atividade física é essa que vai valorizar aquele jovem, inclusive na vida profissional dele. Porque é sabido que o cara que vai praticar atividade física, ele vai ter disposição melhor para estudar, para trabalhar, ele tem uma vantagem competitiva, né? Bem ou mal, aquele estudante da primeira fase, da segunda fase, que se torna um praticante recorrente da atividade física, ele vai ter uma vantagem competitiva pelos demais. Porque até a linha de raciocínio dele, a disposição para estudar e passar um vestibular, enfim, tudo mais, é muito maior do que a dos outros também, inclusive, né? O esporte, de maneira geral, o esporte e a educação física, quando bem trabalhados, eles desenvolvem muito além de habilidades físicas, né? Sim. Desenvolvimento de capacidade motora, força, resistência, flexibilidade, agilidade, velocidade e tal. E muito mais do que as habilidades, que realmente é o movimento, o desenvolvimento motor dele, né? Que fica melhor, né? Mais facilmente ele se adapta às necessidades do movimento que a vida lhe pedir, digamos assim. Mas fora isso, na educação física, no esporte, ele aprende um monte de outras coisas. Ele aprende hierarquia, ele aprende disciplina, ele aprende a se dedicar, ele aprende a ser mais determinado quando ele é mais competitivo, lida melhor com as derrotas, lida melhor com as vitórias, aprende humildade, aprende a trabalhar em equipe, aprende o momento de colaborar. E olha o que eu estou falando, todas essas palavras que eu estou falando, o que eu estou falando agora para você, são palavras absolutamente importantes para qualquer líder, para qualquer gestor, para qualquer adulto, para qualquer pai, mãe, né? Qualquer pessoas que lidam com pessoas. Sim, né? sim, Então, claro. assim... Então, a questão do esporte e da educação física, eles vão muito além da performance física, da performance motora. Por isso que o bem-estar, por isso que o conceito do bem-estar é muito mais preeminente do que o conceito do fitness. O conceito do fitness vem da palavra physical fitness, que é aptidão física. E o conceito do wellness, do conceito do bem-estar, ele amplifica isso. Muito maior. Vai além do fitness, são as suas aptidões físicas, mas tem as suas aptidões sociais, emocionais, espirituais, educacionais, mentais. Então você vai muito além da questão física, né? Que hoje as doenças que mais acometem as pessoas são as doenças emocionais, por exemplo, né? Psicossomáticas aí, que no caso a tal da endorfina, que a gente conhece um pouquinho, o quanto ela não contribui para uma recuperação dessa pessoa nesse processo, né? E o esporte, né? Eu acho que hoje, você vê, tá rolando Olimpíada, né? O esporte, ele traz pra gente uma coisa muito interessante, que é o desenvolvimento da autoestima, né? Que é uma coisa que tá muito ligado às doenças emocionais, né? Que é a falta da autoestima. Sim. E o esporte te ajuda mais a acreditar em você, a ter mais confiança, né? A ter uma série de
ter mais garra. Gana, né? Quer dizer, exatamente. É você acreditar mais em você e você seguir adiante. Isso é muito importante. Quer dizer, no meio corporativo, a partir do momento também que a pessoa entende, se ela, ela pode ter sido sedentária ou não, mas a partir do momento que ela também começa a se integrar dentro de corporações, dentro de uma série de fatores, e ela volta a ter uma atividade física corriqueira, na relação do bem-estar, ninguém está falando para esporte de alto nível aqui, né? Sim, claro. A gente está falando de uma atividade física corriqueira, né? 40, 50 minutos, 2, 3, 4 vezes por semana, que seja. Esporte de participação, esporte de lazer. Exato. É isso, exatamente. Exato, né? Envolvendo até a questão lúdica, com integração de família, integração até de colegas de trabalho, por que não? Isso cria uma força muito grande naquele indivíduo, né? E de ambos os sexos, né? Todo mundo, claro, eu acho que é geral, isso aí o esporte não tem escolha, né? Eu acho que todo mundo pode fazer e é legal, porque assim, a gente tem... O esporte brasileiro, ele tem muito para aprender, tem muito para crescer, mas ele tem uma força muito grande, né? A própria estrutura das Paralimpíadas, por exemplo, os paralímpicos, né? Os atletas, você vê cada caso maravilhoso, cara. Tem cada personagem aí que são pessoas sensacionais, né? A gente teve a oportunidade de conhecer algumas pessoas assim, cara, eles são fora da curva, eles são né? Fora da curva, esses fora caras. Da curva. Por isso que eu falo assim, é a construção de um ser humano, né? A força do esporte e da educação física, e eu acho que talvez por isso que eu tenho escolhido essa profissão, né? Que assim é uma oportunidade transformadora na vida das pessoas. E você como profissional de educação física, né? Você como profissional de educação física, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas a perceberem isso, enxergarem isso e se transformarem. Porque o grande papel é esse. O papel do profissional de educação física não é diminuir tecido adiposo e aumentar a massa muscular, como alguns acham, mas é transformar a vida das pessoas no sentido mais amplo possível. E tudo isso que a gente falou aqui agora faz muito sentido. Ele tem que entender que ele é uma força geradora de impulsionar aquela pessoa, até na vida profissional dela, em função da retaguarda que ele gera para aquela pessoa. Porque a atividade física, ela gera uma retaguarda, que nem você falou, emocional, motivacional, ela traz isso tudo, né? Ela impulsiona aquela pessoa. Os benefícios são biológicos, psicológicos, sociais e afetivos. É o biopsicossocioafetivo. Então, as pessoas que fazem atividade física regular, seja o esporte, seja o exercício na academia, não importa, você tem a regularidade, você tem proteções biológicas, né? Que o seu corpo, você vai ter, o seu colesterol vai melhorar, seu triglicérides vai melhorar, a tua postura vai melhorar, tem um monte de coisa, sua condição, você vai ficar mais protegido para um tombo, vai ter menos chance de ter osteopenia, osteoporose. Cara, vai ter menos chance de ter hipertensão, menos problema cardíaco, menos predisposição para diabetes. Você tem inúmeros benefícios biológicos. Aí, fora isso, tem o que a gente está falando, dos psicológicos, dos sociais e dos afetivos, né? Cara, é bom pra caramba esse negócio. Eu sou suspeito para falar, mas essa é a melhor área do mundo, mas eu cara. também acho. Essa é a melhor área do mundo. Mas você sabe que eu também acho, por isso que eu gostei de trabalhar muito tempo nessa área aí, e tive grandes professores, não só você, mas deixa o helicóptero passar. E não tenha dúvida que eu acredito no que você está falando, porque durante muito tempo trabalhei nessa área e tive grandes professores aí. Além de você, tive o senhor Mara Setembre, Leandro Nobre, um grande amigo que a gente tem em comum também, Aderson Loureiro, do Porto Alegre. Enfim, tantos outros, se começar a falar aí, o negócio vai longe e eu posso me enrolar, né? Então é meio problemático. Agora, um negócio que eu achei muito engraçado que você falou, com relação à atividade física, é que ela previne de tombos assim, e na hora eu fiquei imaginando você como atleta de judô, né? Quanto tombo, quanto rolamento e quanta coisa você não passou nisso daí também, né? Você era atleta profissional de judô, né? O judô, cara, é ao contrário do que as pessoas pensam, mas isso é normal, tá? Todo mundo fala, pô, judô, né? A primeira coisa que a pessoa aprende no judô é a cair, é verdade. Mas mais importante do que cair, por que a gente cai, né? E o propósito vem aí, né? Sim. Porque a gente tem que levantar mais forte. Exato. E mais rápido, né? Mais rápido, mais forte, mais preparado para cair de novo. E quando você cai de novo, você vai sentir menos.
Então, na verdade, não é, a gente não aprende a cair porque a gente não quer se machucar. A gente não liga, a gente aprende a não se machucar, mas a gente não liga para isso depois de um tempo. O grande desafio é você levantar mais forte. Sim. Levantar mais forte fisicamente, levantar mais forte psicologicamente, emocionalmente e pronto para virar o jogo. Porque se você caiu, você tomou uma pontuação lá do seu adversário, por exemplo, você tem que levantar e tem que virar o jogo, você tem que ir para cima. E não tem essa de, e agora? Não, vai para cima. Né? Então, isso ajuda muito, a gente vê muitas pessoas que, não é só o judô, né, mas o esporte de maneira geral, que se tornam grandes gestores, empreendedores, né, que tomam decisões e não desistem, estão o tempo inteiro tentando ali e são grandes guerreiros, né, que é o espírito do samurai, né, uma coisa chama Bushido, é o caminho do guerreiro, uma filosofia dos samurais, né, chama Bushido, que é o caminho do guerreiro. O caminho do guerreiro tem os princípios, né, onde ele, cara, é honra, ele é guerreiro o tempo inteiro para não deixar a peteca cair. Ele pode até perder, mas ele perde lutando, ele perde de cabeça erguida, ele perde lutando até o final. Entendendo que ele se deu o melhor ali, entendendo que a proposta dele foi a melhor, que ele pode ter cometido erros, e erros faz parte do contexto. Só erra quem faz, é até um clichê aí, isso daí, mas é um fato, né? Mas o que você falou é uma grande verdade, porque assim, cair no tatame é até relativamente fácil, e na vida a gente não cai no tatame toda hora, na vida a gente cai no chão duro, asfalto ralado, né? Ambientes, às vezes, de ambientes de trabalho que são duros também, e a gente cai nesses ambientes, e a questão, na família, enfim. E a gente tem que realmente, como você mesmo falou, aprender a levantar rápido e de forma eficaz, né, Fábio? E além de fazer de forma eficaz e levantar, você contribui com muitas pessoas também no sentido de caminhar de uma forma eficaz através dos treinamentos que você dá, né? As pessoas, eu acho que não tem como, né? A gente tem que passar o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente acredita. Conceito de vida com propósito em todos os aspectos, sabe aquela história? Tem que ter propósito. E quando tem propósito, flui, né? Não tem como errar. E a tua relação de treinamento, quer dizer, porque você foi durante muito tempo professor da área da educação física, não só de dentro da academia, mas também dentro da USP, também onde você deu aula, né? Foi isso? Eu sempre dei aula, né? Sim, mas eu digo assim, porque tem aquele professor de educação física que dá aula na academia. E você não só deu aula em academias, e boas academias, mas também deu aula para universitários dessa área, né? Para mim, eu acho que o meu trabalho foi assim, eu sempre gostei de trabalhar com o público final, né? O aluno é o público final, mas minha preferência mesmo é dar aula para o profissional. É preparar o profissional para dar aula para o público final, que é o que eu fiz, eu acho que é o que eu mais fiz a vida toda. Na minha vida profissional até hoje, o que eu mais fiz foi preparar profissionais para dar aula para profissionais, em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, em congressos, em convenções, em cursos... Sim, inclusive acho que outro dia eu estava vendo o teu Instagram, tinha umas aulas no ENAF, né? Que aquilo era o máximo. ENAF, Fitness Brasil, Zopef, e com aquelas polainas coloridas e tudo mais. Isso eu não usava. Essa parte não tem. Essa parte não... Polaina colorida você fica por sua conta. Na hora do dance ali, né? Mas teve aquela época que o pessoal usava muito Tinha uma turma que usava as polainas coloridas. É verdade. Mas eu não tive essa experiência. Não, tão pouco, né? Não, mas legal. E hoje o teu foco, você tem uma empresa de treinamento para profissionais de educação física e para academias, né? Não só na gestão do conceito de academia, mas também de gestão de pessoas que vão trabalhar na academia, como os profissionais, né, já formados, por exemplo. Desde 97, a empresa nasceu em 97, é a Saba Wellness, né, que é uma empresa de consultoria, que hoje a gente tem dois trabalhos. A gente trabalha com montagem e reestruturação de academias, a gente já fez isso para tudo quanto foi lugar, né? No Brasil todo temos clientes, no Brasil todo já tivemos clientes fora do Brasil também, trabalhamos na Europa, enfim, uma experiência grande em relação a isso.
E a gente trabalha muito fazendo um desenvolvimento do profissional da área da saúde. A gente ampliou para a área da saúde. Não saiu da área da saúde, mas ampliou para a área da saúde. E é interessante porque com isso a gente entendeu, né, a necessidade de ajudar as academias a se organizarem. No Brasil, a quantidade de academia é grande, mas são pequenos negócios. Por quê? Porque vários dos proprietários desses pequenos negócios são profissionais de educação física e que têm uma formação muito tecnicista e não têm formação em gestão. Então, eles precisam muito de ajuda e precisam aprender, né, a fazer gestão, a empreender. Isso é muito normal, isso é muito comum. Como eu passei por isso, né? Eu vivi isso na pele. Então, eu sei a dor do cara, eu conheço isso, né? Sempre tem uma dificuldade. Quer dizer, você não está entregando algo que você não viveu. Você viveu nos dois lados, né, cara? Você foi gestor, você foi coordenador de grandes academias. Quer dizer, você não só dava aula e lidava diretamente com o público, mas você lidava também com os profissionais daquela academia, que é quem defendiam, porque o cliente chegou no balcão e compra o plano é uma coisa, agora quem faz a retenção é o professor. Na minha opinião, não sei se estou errado. Não está errado, é isso. E aí tem uma outra questão, além disso, que é o seguinte, o que aconteceu também nesses últimos 20, 30 anos, Chicão? O mercado dos profissionais de educação física, a educação física lá atrás, ela preparava o profissional para ser sempre funcionário. Isso mudou muito. Talvez o que mais tenha mudado no mercado tenha sido esse crescimento, essa é uma quebra de paradigma, no meu entendimento, em relação ao posicionamento do profissional de educação física, quando ele se transforma no personal trainer. Isso aconteceu na década de 90 no Brasil. Em meados de 90, isso começou a se fortalecer no Brasil. E aí, o profissional de educação física, ele começa a ter que fazer o seguinte, ele começa a ter que dar aula e ser dono do seu próprio negócio. Então, ele tem que deixar de ser funcionário e tem que ser um empreendedor. Então ele vai ter que captar cliente, ele vai ter que atender bem o cliente, ele vai ter que precificar o serviço dele, ele vai ter que vender o serviço dele, ele vai ter que reter o cliente, ele vai ter que controlar a frequência, ele vai ter que gerenciar o produto que ele entrega e vai ter que fazer a sua gestão financeira, enfim, ele vai ter que fazer um monte de coisa. Ele vai ter que definir qual estrutura ele vai atender, se é na rua, na praça, na academia, no estúdio, na casa do cliente, ou no ambiente, ou na estrutura que ele vai montar, enfim. Então, assim, ele tem tido, né? Esse é o verbo, que se profissionalizar, tem que aprender a empreender. E isso tem acontecido muito, e a gente tem ajudado muito esses profissionais também. Então a empresa atua nesses segmentos, tanto com as academias, os estúdios, as empresas, os CNPJs, tanto quanto um CPF que quer se transformar no CNPJ, Sim. que é o profissional de educação física que quer empreender, às vezes para ele mesmo, como um personal trainer. Sim. Não, eu não tenho dúvida, né? Não, o que eu entendo é que assim, o legal da tua parte, que a gente vê casos, conquistar 10 mil clientes no Instagram, a gente sabe o perfil do cara, ele tem 10 seguidores, né? No teu caso é diferente, como eu estava te falando, quer dizer, você veio, você conhece praticamente se você tem uma empresa 360, é porque praticamente você é um profissional 360 e você foi formado de forma 360. Né? A tua carreira te proporcionou isso, né? Não sei se 360 seria isso, mas assim, a minha formação, ela não chega a ser 360, mas eu tenho uma equipe que juntando o time todo que trabalha comigo, aí a gente se transforma. Eu mesmo não consigo fazer tudo, mas assim, a gente está aprendendo, né, cara? Porque o mercado está em grande transformação, em grande expansão, e a gente está aprendendo. O que eu digo sempre é o seguinte, não dá para vender uma coisa que você não vive, né? Então, eu não conseguiria. Então, tudo isso que a gente fala, a gente viveu intensamente. Então, e vive, prática. Né? Não, vive aprendendo, né? O meu ponto tem uma máxima meio boba, assim, né? Para poder ensinar, preciso saber aprender, né? Você precisa estar aprendendo sempre, você precisa estar atento em tudo que está acontecendo, porque senão você não consegue ajudar os outros, né? E, na verdade, essa é a ideia do negócio, né? Transformação, é o que eu falei no início, né? O princípio da educação física, na verdade, é ajudar as pessoas a mudarem suas vidas, né? O propósito, né? O nosso negócio mesmo
é ajudar na mudança de comportamento, em todos os aspectos, né? Então, isso é educativo, né? Um processo educacional. A educação, a palavra educação, né, vem do latim transformação, né? Mudança, né? Então, esse é o grande lance. E aí isso não vem de um dia para o outro, nem num passe nem mágica, né, Fábio? Quer dizer, a própria mudança, ela tem que ser de partir de dentro para fora, até do profissional, independentemente da área que ele fala, como é que ele vai se reposicionar dentro da empresa, do negócio, do ambiente profissional dele, né? O quanto isso fortalece ele também hoje, um profissional liberal, profissional que trabalha dentro de uma grande corporação, não importa. A partir do momento que ele se posiciona como um praticante de atividade física, independentemente delas qual seja, esse cara tende a se profissionar, a se tornar um profissional melhor e uma pessoa melhor, né? Ela vai se integrar melhor também, inclusive, né? E integrar os demais, né? A gente vive mais, as pessoas falam em qualidade de vida, né, Chicão? Qualidade de vida, quantidade de vida e o bem-estar. E o bem-estar, cara, bem-estar tem um conceito que eu gosto muito, que é conhecido no mundo todo, mas foi construído por um grupo de brasileiros, comandado por um cara chamado Marcos Vinícius Narras, lá em Santa Catarina, na Universidade Federal de Florianópolis, de Santa Catarina, em Florianópolis, que ele é o pentáculo do bem-estar. E é isso aí. Então, o pentáculo do bem-estar, 5 pontas, né? Então, tem a prática da atividade física, a nutrição adequada, o controle do estresse, porque estresse ele está presente na vida da gente. Está presente. Estresse é uma mudança de comportamento. Pode ser uma mudança positiva ou uma mudança negativa. Você sai do teu estado estável. Sair do seu estado estável é uma condição de estresse, seja positivo ou negativo. Normalmente negativo que machuca mais. Então, atividade física, nutrição, controle do estresse. O quarto ponto é relações interpessoais positivas. Né? As relações interpessoais, quando positivas, o meu intrapessoal é melhor. Sim. As relações interpessoais entre pessoas, quando são positivas, elas fomentam a relação intrapessoal, que é você com você mesmo. Se você briga com alguém, você fica triste, cara. Claro, você fica mal. Claro. Então, quando você encontra alguém, você bate um papo, pô, aquilo faz bem para você. Né? Então, é bem-estar. Então, de novo, atividade bem didático, né? Bem professor. Atividade física, nutrição, controle do estresse, relacionamentos interpessoais positivos e comportamentos preventivos. Que aí é desde usar um cinto de segurança, capacete, ir ao médico regularmente, de forma preventiva, ir ao dentista regularmente. Claro. Tem inúmeras atitudes preventivas que você tem. Então, esse conjunto é o que te dá bem-estar. Que é maior do que quantidade de vida, maior do que qualidade de vida, que maior não, integra, né, o conjunto da obra e faz todo mundo viver mais e melhor. E com alegria, né, cara? Que é isso que a gente quer, levar felicidade, levar coisa boa para as pessoas. Né? Perfeito. Eu imagino que a goiabada te trouxe alguma coisa boa também. Pode pegar com a mão, não tem problema, aqui você é de casa. Então eu já peguei, porque eu não sei onde eu coloquei já o meu palitinho. Meu palitinho. Muito bom. Boa goiabada. Adorei a goiabada. Você comeu quase tudo, né? Mas tudo bem. Não, mas depois a gente come mais. Fábio Salba, muito obrigado pela tua vinda, meu irmão. Obrigado a você, cara. Uma prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por vocês estarem assistindo aí também o Café com Goiabada. E mais uma vez eu deixo aquela mensagem final. Se você quer participar do Café com Goiabada, vir comer uma goiabada cascão, tomar um cafezinho, manda uma mensagem de texto, um zap, o que seja. E você é meu convidado para você contar aí uma boa história nesse sentido aí. Muito obrigado e fica a dica aí. Fábio Salba mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado. Muita atenção.